Agora vamos falar sobre o segundo fator interno, que são as suas regras sobre a aprovação e as expectativas dos outros em relação a você. A sua opinião sobre si mesmo ou mesma muitas vezes se baseia no que as outras pessoas pensam sobre você ou o que esperam de repente de você. Isso pode estar relacionado ao trabalho que você faz ou fez, pela sua idade, pela sua classe social, pelo seu contexto, pelos amigos que você tem. Então como como você mesmo ou mesma se define. E por que isso acontece? Isso acontece porque espera-se que você tenha um emprego, espera-se que você ganhe um salário estável e que esteja realizando algo produtivo, alguma coisa que as pessoas dão valor. Os seus pais, eles esperam que você ganhe o suficiente para se sustentar. As escolas esperam que você vá para a faculdade ou para uma universidade ou consiga um emprego adequado. Então, os empregos esperam que você seja promovido e essas expectativas são bastante altas e quase que em todos os níveis e momentos da sua vida. Então, todos nós fomos e ainda somos medidos com esses testes, com essas expectativas desde o início da nossa escola, e essa competição, essa medição continua no trabalho e quase que a nossa vida inteira. E tudo isso é visto em nossos comportamentos e visão que temos de nós mesmos ou mesmas ao longo do tempo. E eu diria que satisfazer as expectativas dos outros está muito relacionada a uma necessidade de reconhecimento e aprovação dos outros, como também uma forma de autoaprovação, de você ser aprovado pelos outros. Então, talvez você tenha escolhido uma carreira, uma profissão, um emprego que era para satisfazer os seus pais, algum professor, alguém da família, ou foi de repente influenciado por uma situação, algum acontecimento que aconteceu no momento que você estava, por exemplo, querendo fazer o seu vestibular. E por não ter sido uma escolha consciente no que você realmente gostaria de fazer, é por isso que provavelmente você pode estar insatisfeito com a sua carreira ou com o seu emprego. E querer a aprovação e reconhecimento do outro para atender certo nível de expectativa, eu diria que é natural e faz parte da nossa vida. E não ter absolutamente a necessidade de aprovação de ninguém é completamente quase impossível para a maioria das pessoas. E as pessoas que não precisam de aprovação de ninguém, elas tendem inclusive a ter um transtorno de personalidade narcisista. Então a questão aqui não podemos deixar de termos a necessidade de aprovação ou servir à expectativa de alguém. A questão é de quem nós queremos a aprovação. Então nós devemos levar em consideração opiniões e feedbacks das pessoas certas, as pessoas que temos certeza que sabem do que estão falando e que possuem valores profissionais e pessoais que alinham com os nossos. Então eu vou te dar um exemplo e você irá entender bem o que eu estou querendo te dizer. Por exemplo, o meu professor orientador japonês, ele é um sociólogo muito famoso em nossa área da sociologia, que é a sociologia da migração. É uma pessoa extremamente inteligente, muito competente, e eu respeito muito as ideias dele como professor e sociólogo. Mas eu sei que ele nunca fez uma transição de carreira. Eu sei também que ele teve uma vida profissional acadêmica bastante linear, como a maioria dos japoneses, e não sabe das dores e não tem conhecimento sobre o assunto. Então, por mais que eu respeite as opiniões, as ideias em relação à nossa área, que eu também sou doutora, eu não ouviria a opinião dele com relação às minhas técnicas de transição de carreira. E por que isso? Porque eu tenho orgulho do trabalho que eu faço, eu sei que eu faço bem e eu vivi essa transição de carreira com muito sucesso, várias vezes que eu fiz. Inclusive eu desenvolvi o meu próprio método, então eu sei que eu posso fazer essa transformação na vida das pessoas
E o meu orientador, por exemplo, nós temos expertises diferentes, apesar de sermos experts na mesma área. Então, você consegue entender essa diferença? Agora, por exemplo, vou te dar outro exemplo. Agora, se uma pessoa que já fez uma transição de carreira de sucesso me faz uma crítica construtiva sobre o meu trabalho, eu certamente ouviria com atenção e com muito cuidado essa pessoa. Mas provavelmente eu adotaria as sugestões e garantiria que essas ideias, esses feedbacks, se adequassem ao meu estilo, aos meus objetivos e os meus valores pessoais e profissionais. E se eu implementasse alguma mudança sugerida e se desse certo, definitivamente eu usaria essas ideias, esses feedbacks com muita satisfação e alegria, ao invés de me sentir mal por não ter pensado nisso antes ou por achar que eu não tenho capacidade de ter outras ideias, ou que eu não tenho ideias boas, enfim, eu acho que você conseguiu entender a minha lógica aqui. E agora, por exemplo, o que eu faria se uma pessoa completamente estranha se aproximasse de mim na rua com alguma crítica sobre o meu trabalho? Ou, por exemplo, se alguém nas redes sociais fizesse uma crítica ruim sobre o meu trabalho? O que eu faria? Eu ignoraria completamente. E por quê? Porque eu não tenho nenhuma razão para ouvir essa pessoa. Eu não sei o conhecimento que essa pessoa tem, as experiências, os valores pessoais e profissionais, as filosofias, o que guia essa pessoa. Eu não sei absolutamente nada dessa pessoa. Então por que eu preciso dar ouvido para ela? Então, o que eu quero dizer aqui é que só devemos levar a sério os feedbacks e as críticas construtivas quando vierem de alguém que tem um conhecimento no assunto, que nós confiamos, que nós respeitamos especificamente sobre o tópico sobre o qual a pessoa está nos dando o feedback ou a opinião. E mesmo assim, nós temos que considerar cuidadosamente se esses feedbacks, se essas opiniões, se está ou não adequado ao nosso trabalho, antes de, na prática, aceitar a opinião como verdade e fazer qualquer mudança em nosso trabalho. E essa segurança de que nós temos que adquirir, conquistar, que está em nossas mãos, em aceitar ou não as sugestões das outras pessoas e as expectativas do outro. E quando você tiver essa postura, essa atitude, você terá condições de não só comparar com uma opinião ideal que temos do outro, como a nossa necessidade destrutiva de aprovação e de atender às expectativas do outro. E isso pode se transformar rapidamente em uma ferramenta, uma forma que nós podemos usar para o nosso próprio desenvolvimento e para a nossa melhoria. E começaremos a nos sentir contentes e satisfeitos com as críticas construtivas que as pessoas sabem que podem nos ajudar a melhorar, porque as reconhecemos como uma chance para aprendermos e nós crescermos. Então, novamente, prepare um papel e uma caneta, que eu tenho algumas perguntas que eu gostaria muitíssimo que você respondesse relacionada ao que nós acabei de explicar agora, que nós estudamos. Então, primeiro, você está preso em seu trabalho porque faz parte do que se espera de você? Você está se comportando da maneira como esperam de você, mas que não condiz com o que realmente deseja e acredita? Você precisa da aprovação de quem? Todos nós precisamos de aprovação de ninguém. Se alguém falar que não, está errado, né? E outra pergunta, quem é importante para mim e que eu confio, respeito e que pode me dar uma opinião sincera sobre o meu trabalho ou sobre alguma atividade?